Que mestre é este que não sabe dar valor ao seu servo e que de alguma forma o coloca num patamar extremamente raso? 2, 3, 4, 5, 6. Para quem? Ao mestre. E o sábado? Ao mestre. E diz, pronto, não é a sua propriedade, não é a sua obra, é aquela do mestre, é aquela de Deus. Não invertamos as coisas. É Deus que nos emprega e não somos nós que empregamos o nosso Deus. Deus não está ao nosso serviço. Pedi aos meus queridos irmãos que me acompanhassem na leitura de São Lucas, capítulo 17. 17, versículo 10. Ou versículo 7 a 10, perdão. Capítulo 17 de São Lucas, versículos 7 a 10. E diz o seguinte: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, e lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás e beberás tu. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Esta é certamente uma parábola. Algumas parábolas são claras de interpretação, outras serão um bocadinho mais complicadas, e esta é certamente uma delas. Esta é certamente uma lição difícil de digerir, não é? Ou de digerir. Como é que um bravo e fiel escravo, que volta a casa fatigado à noite, e que depois de haver trabalhado duramente durante o dia, na propriedade do seu mestre, lavrando os campos, pastando rebanhos, e como sobrecarga ainda deve servir à mesa e suportar que lhe digam, tu és um servo inútil. Não é fácil de interpretarmos esta parábola. Não será na mesma, de alguma maneira, este homem útil ao seu senhor? Não parece preguiçoso, nem incapaz, nem sequer doente. Ele é um excelente agricultor, é um belo jardineiro, um ótimo cozinheiro e, vejam só, até um doméstico. Dir-se-á que ele é inútil. Que mestre é este que não sabe dar valor ao seu servo e que de alguma forma o coloca num patamar extremamente raso? Não é a primeira vez que o Senhor Jesus escandaliza, não é? Jesus usa às vezes aquilo que nós chamamos, que os teólogos chamam, a divina arte do contraste. De Deus, de falar de algumas coisas que no fundo têm um contraste por si, que nos ajuda certamente a perceber determinadas lições que o Senhor nos deseja transmitir. Lembramos certamente também da palavra do trabalhador da hora 1/10, daqueles que haviam trabalhado logo pela manhã, depois durante a tarde no calor do sol, e depois há um que trabalha apenas 1 hora, na hora já tranquila da tarde, no sol já tranquilo, e recebe o mesmo salário. Na hora de receber, tanto recebe o que trabalhou 11 horas, como aquele que trabalhou só 1. Podemos apenas explicar isto só de uma forma, é que Deus só tem um salário. E o salário é a vida eterna. Portanto, e a vida eterna será para aqueles que trabalham, para aqueles que se convertem no flor da idade e acompanham todo o seu percurso da sua vida, como aqueles talvez que à última da hora
tem a oportunidade de se arrepender e de servir o seu Senhor. Portanto, Deus só tem um salário, que é a vida eterna. No seu ensino, Jesus muitas vezes tentou espicaçar a reflexão dos seus auditores, a fim de entabular debate, de criar um diálogo, e certamente que há verdades que nós temos que compreender. Alguém dizia que o Evangelho nos deve incomodar antes de nos consolar. Às vezes há coisas que nós não compreendemos, que parece que até são contrárias à nossa... Mas o Evangelho é assim. Quantos de nós, se nos lembrarmos do momento em que nós nos convertemos, como havia verdades que nos magoaram, que nós não conseguíamos aceitar aquilo e tínhamos certamente dificuldade em absorver aquelas lições que Jesus nos queria transmitir. Recorda-me de uma igreja onde estive, uma irmã que se converteu mais a filha, muito queridas, e observei, portanto, encontraram também um meio extremamente acolhedor e foram muito bem recebidas no nosso meio, como deveria ser, normalmente. E acontece que esta senhora era muito crente e muito devota nos seus cultos de adoração, nas suas imagens. E, claro, nós estávamos a prepará-la para o batismo, e quando chegamos a esta fase de explicar, enfim, o segundo mandamento, que não devemos ter imagens de escultura, por vezes temos que usar de alguma diplomacia, de algum jeito, mas aquela irmã ficou perturbada, extremamente perturbada. Ela dizia: pastor, mas eu tenho em minha casa tantas imagens, é uma coisa... E eu disse: bom, vamos com o tempo. Mas sabem que há sempre aqueles irmãos nossos que muitas vezes se atravessam no nosso caminho, não é? E alguém lhe terá dito, usando aquelas expressões que Deus deu algumas vezes ao povo de Israel: deitar fora os vossos ídolos, quebrai os vossos ídolos. Não era forma de dizer, mas alguém lhe disse. E ela um dia, numa reunião em coletivo, estávamos assim numa reunião da tarde, e ela disse: pastor, eu queria dizer uma coisa, eu quero me batizar. E houve aqui um irmão nosso que disse que eu devia partir os ídolos e deixá-los, e eu fiz tudo isso. E eu fiquei, de alguma forma, enfim, contente por um lado, mas perturbado por outro. Não era a forma de agir, de se falar da verdade desse modo. Mas ela disse: mas sabem, irmãos, eu dentro de 8 dias vou-me batizar e quero me batizar. Mas eu tenho em minha casa uma Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora. Eu não fui capaz de a destruir. Está lá no sótão. E eu disse aos irmãos: isto não vai ser impedimento para a nossa irmã ser batizada. Porque eu sabia que há verdades que nos magoam, que nos devem incomodar antes de nos consolar. E ela foi batizada. E passado algumas semanas, ela disse: irmãos, tenho uma novidade a dar aos irmãos. No sótão e na minha casa já não está a imagem. Não nos perguntamos o que é que ela fez. Mas há verdades que nos devem incomodar antes de nos consolar. E outra questão é a busca da verdade. Um homem de nome Gasparin, que é um filósofo, diz: não há nada mais funesta do que o erro, do que a indiferença à verdade. Uma coisa é nós estamos no erro, porque não conhecemos, porque não sabemos. Outra coisa é ignorar a verdade. Sabem também que há muitas pessoas, quem aqui já não terá ouvido, pessoas que dizem, quando nós procuramos testemunhar da nossa fé, dos nossos princípios, e que falamos da Bíblia, que diz isto, aquilo: seu pastor, não me diga mais nada, não me diga mais nada, que eu não quero ouvir, que eu assim não sou responsável. Certamente que nós temos necessidade de alertar as pessoas que a ignorância não ajuda ninguém. Eu às vezes passo na estrada, eu não devia dizer isto, mas penso que
Tenho agora lá em casa alguém que anda também a conduzir e conhece todos os sinais, não é? E há sinais que eu passo na rua que eu às vezes fazia assim na estrada, mas que sinal é este? E às vezes, pronto, a gente não vai vendo o sinal, depois esquece. Se eu algum dia transgredir aquele sinal e for apanhado por uma autoridade, eu não posso sequer invocar que não conheço a lei. Aliás, nós em Portugal temos o Diário da República. O que é o Diário da República? São leis que diariamente são publicadas para que todo o cidadão português saiba, leia e saiba que tem que cumprir aquela lei. E a ignorância da lei diz que não faz bem a ninguém. Agora, o pequeno escândalo desta parábola reside, como poderíamos pensar, não motivados por questões de ordem social, não é? Porque está aqui um trabalhador e está um empregado que é explorado, um escravo, etc, etc. Não é sobre o comportamento déspota deste senhor, mas que este homem lhe falta certamente alguma humanidade. Não é para levantar alguma polémica de caráter social. De resto, o Senhor Jesus nunca atacou as estruturas da sociedade. Ou alguém se lembra de Jesus andar com uma pancarta, com cartaz, abaixo a escravatura, abaixo o patronato, viva a liberdade. Nunca foi certamente essa a função. Eu já uma vez contei aqui na igreja e posso certamente repeti-lo, se não se importa. Luther King foi um homem extraordinário. Ele foi um colega nosso, não foi adventista, mas ele foi um pastor. E quando ele recebeu o Prémio Nobel da Paz, não foi pela sua campanha contra a segregação racial. Foi por um livro que ele escreveu, que era o resumo de cultos que ele pregava, que era A Força de Amar. Portanto, ele recebeu o Prémio Nobel não pelas suas campanhas, mas, e não há dúvida, portanto, pelo livro que ele escreveu, que era A Força de Amar. E como sabem, ele fez um trabalho extraordinário para a elevação da raça negra, mas a sua campanha, mesmo sendo não violenta, gerou tal confusão. Mortos de um lado, mortos do outro, que ainda hoje algumas delas perduram na sociedade americana e não só. Mas enquanto Luther King fazia a sua campanha, um homem de raça escura foi a um cinema onde praticavam a segregação racial. Quer dizer que aquele cinema era só para brancos. E aquele homem colocou-se na fila. E podem imaginar aquilo que ele não terá ouvido. Que sei-se dali, que ele estava a ser um provocador, e disto, daquilo, mas ele impávido e sereno. Não reagiu nunca a coisa nenhuma. E à medida que ele se foi aproximando do lugar da bilheteira onde ele devia adquirir um bilhete, ele chegou junto da senhora e disse: olha, eu queria um bilhete para a sessão da tarde ou da noite. E aquela senhora, os olhos famejantes de fogo, disse: você desapareça daqui. Você sabe que não pode, nem pode estar aqui neste lugar. Desapareça daqui. E aquele homem disse: desculpe, se incomodei, desculpe. E saiu. No dia seguinte, era a mesma fila, era uma outra fila.
Não era das mesmas pessoas, mas ele era o mesmo. E a reação foi igual. Cada pessoa olhava com desdém, lhe dizia algumas coisas desagradáveis, mas ele sempre impávido, sereno. E quando chegou junto, a senhora disse: eu queria um bilhete, eu não sei se hoje me pode vender. E se aquela senhora estava de alguma forma perturbada no dia anterior, imagina no dia a seguir. Mas não me apareça cá mais. Você sabe que você não venha aqui agitar. Você é um provocador. E ela disse: não pode vender. Pronto. E foi assim durante dias. Sempre a mesma reação. Sempre uma fila, sempre pessoas diferentes. Mas sempre duas pessoas comuns. Um que ia para comprar e outro que deveria vender. Ou que não podia vender. E à medida que as coisas foram andando, aquela senhora começou, a determinada altura, pronto, lá está o senhor. Estão a ver já o timbre de voz? Lá está o senhor. Tenha paciência, mas eu não lhe posso vender. Pronto, muito obrigado. Mais dias passaram. E aquela senhora disse: olha, eu já vi que o senhor é diferente das outras pessoas. O senhor é uma pessoa educada. Eu vou-lhe fazer uma confissão. Se dependesse de mim, eu até lhe vendia o bilhete. Mas eu não posso. E saiu. Mais uns dias passaram. Até que aquele senhor levava uma coisa atrás das costas. Meteu-se na fila com uma coisa atrás das costas. O que é que acham? Não me digam que era uma pistola, que não era. Também não era uma Bíblia. Podia ser. Levava um botão de rosa. E quando chegou lá, ele disse: olha, eu sei que esse senhor não me pode vender. Mas sei que se dependesse de si, o senhor até me vendia o bilhete. Portanto, podemos dizer que somos amigos? E aquela senhora disse: somos amigos. Então, aceita esta rosa como símbolo da nossa amizade. Sabe o que aconteceu? Aquela senhora levantou-se, foi ao gabinete do chefe e pediu a sua demissão. Estão a ver a diferença? Jesus nunca tentou agitar as multidões. Jesus nunca andou em manifestações, em coisas, mas sempre no mano a mano. Sempre ajudando, sempre falando, sempre incentivando. E ganhando certamente pessoas para as suas causas, para as suas causas, neste caso de vida. Portanto, Jesus nunca andou com abaixo patronato, abaixo isto, abaixo aquilo, mas falava ao coração do indivíduo, quer do rico, quer do pobre, quer do mestre, quer do escravo. E a palavra-chave nesta parábola é a palavra inútil, que nos parece aqui absurda. Porque é que nós somos inúteis. Fazemos a vontade de Deus, ou o caso deste escravo, que fazia a vontade do seu mestre e que chegava ao fim, certamente cansado e com fome, e o mestre lhe dizia: agora não vais comer tu, mas vais-te cingir, vais-te preparar o meu almoço, o meu jantar, e depois eu de comer, então comerás tu, porque tu és um servo inútil. Um dia nós vamos pedir isto ao Senhor Jesus que nos explique melhor esta parábola. Eu já disse, tinha um professor de teologia que dizia assim: essa coisa de dizerem que a gente que leva para o céu só leva o nosso caráter, eu vou tentar furar o esquema. É que eu tenho lá na minha casa um livrinho que tem lá umas perguntinhas, eu vou levar aquilo comigo. Porque quando eu chegar ao Senhor Jesus, vou fazer estas perguntinhas e ele vai ter que me responder muito bem. E vai certamente responder bem. Mas porquê é que ele é um servo inútil?
problema aqui é no plano do direito. Jesus não estava aqui a falar de uma história sentimental de alguém que era que, portanto, era superior ao outro e que os pezinhava, etc, etc. Mas estava a falar no plano do direito. E no plano do direito, ele como senhor tinha direito sobre o seu escravo. Eu sei que Deus trata as suas criaturas de forma diferente do Senhor desta parábola. Mas já lá vamos. Porque nós também poderemos, e se calhar somos, ou devemos ser, escravos inúteis. Já aqui foi falado, o nosso irmão Ivan falou da frase, eu sou o que sou. E numa perspectiva interessante, nunca tinha percebido essa do presente, do sempre presente. Este sou o que sou mostra que Deus não tem necessidade de nós para existir. Deus é. Eu já expliquei aqui muitas vezes. Que nós temos muita dificuldade em perceber esta expressão, aquele que é. Eu sou o que sou. Mas para os judeus isto é fácil. Para nós é que não. Os judeus têm um pensamento concreto. Para eles Deus é, pronto. É. Nós somos cartesianos, uma mentalidade cartesiana, analítica. Deus é o quê? Se eu disser eu sou, a frase fica incompleta. Dizia-se no meu tempo, na escola, que o verbo ser, ainda assim hoje, pede o nome predicativo do sujeito, não é? O verbo ser precisa sempre de algum complemento. Mas Deus é. Deus não tem necessidade da nossa existência para existir. Diz que meu é o mundo e a sua plenitude. Tudo o que há no mundo lhe pertence. Ele é Senhor absoluto de tudo. Em contrapartida, o homem e a criatura não têm uma vida autónoma, é extremamente dependente dele para existir. Nós somos dependentes de Deus para existir. Nele, respiramos e nos movemos, não é? Lemos em Atos. Assim, sob o plano existencial, o escravo, nesta parábola, o escravo é mais escravo e o senhor e o mestre é mais mestre ainda. Proprietário pelo direito de criação, mais proprietário ainda pelo direito de redenção. Agora, nós somos servos inúteis porque Deus nos quer empregar. E vou aqui dizer uma coisa que gostaria que ficássemos bem assente para o resto do dia de hoje, pelo menos enquanto nos lembrarmos, se pudermos lembrar. Servir a Deus é uma graça. E atenção, servir não salva. Compreendemos isto? Servir não salva. A salvação não se compra. A salvação é um dom gratuito de Deus. O escravo está de tal maneira ligado ao seu senhor, é isto agora vamos tentar compreender porque era escravo inútil. O escravo está de tal maneira ligado ao seu senhor que ele não trabalha para um salário. Trabalha para o senhor. Estão a ver a diferença entre um assalariado e um escravo? O escravo está de tal forma ligado ao seu senhor que ele não trabalha para um salário, mas para o senhor. E esta diferença entre o escravo e o assalariado, estas duas situações, está aqui todo o abismo que separa a salvação pela fé e a salvação pelas obras. Nós, quando fazemos a vontade de Deus, não fazemos mais do que a nossa obrigação. O discípulo não trabalha para um salário, antes o salário é o próprio Cristo. Às vezes temos a tendência que, como fazemos uma criança, que vamos com o chocolate atrás das costas e dizemos, se tu te portares bem, nós damos-te esta prenda.
E então a conclusão que tem é que Deus também tem qualquer coisa atrás. Se tu fizeres a minha vontade, se tu guardares os meus mandamentos, se tu fizeres isto, se tu fizeres aquilo, eu vou-te dar este prémio. Isto foi precisamente aquilo que o filho mais velho da parábola do filho pródigo não percebeu. Quando ele foi junto do seu pai, sabendo que o seu irmão tinha partido e tinha levado a fazenda, tinha dissipado com as meretrizes, e ele quando chega agora à casa, e de onde é que vem este homem? Vem do campo, trabalhando arduamente na quinta do seu pai. E chega ali, ouve um bocadinho de música, e para e vai perguntar a outro fazendeiro que estava ali, o que é que se passa? Eis que o teu irmão que estava desaparecido veio e o teu pai fez uma festa. Vai junto do pai e diz, pai, não percebo. Há tantos anos que te sirvo e tu nunca me deste um bezerro para me alegrar com os meus amigos. E o pai fica atónito e diz, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Ele se quisesse um bezerro para alegrar com os amigos, o que ele devia fazer? Pegava no bezerro, eu estava em casa do pai, trabalhava para o pai. Mas é uma coisa impressionante que ele diz uma expressão que é assintosa para com o seu irmão, mas no fundo ele diz uma grande verdade. Mas vindo este teu filho, ele devia dizer vindo deste meu irmão, mas não, vindo este teu filho. E a grande verdade está que, sabem quê? É que aquele estava fora. Era filho. E o outro que era filho em casa era um serviçal. Trabalhava arduamente, mas não tinha uma relação filial com o seu pai, nem muito menos com o seu irmão. O escravo está sempre na casa do mestre. Ele não tem casa. E ao regressar à noite, ainda é servir à mesa que ele trabalha. Sabem o que isto quer dizer? Eu vou contar aqui uma coisa que é... Eu já tenho muita idade, irmãos, mas eu, apesar de tudo, graças a Deus, estou na igreja desde os meus 5 anos de idade. Já lá vão algumas décadas. Não digo quantas, que é para os irmãos não ficarem a saber tanto como eu, mas já lá vão 70. E mais alguns. Mas eu lembro-me de uma canção que nós cantávamos na escola sabatina. Desculpem que eu tenho que... E quando passa assim, o som fica um bocadinho alterado. As nossas monitoras ainda cantam este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós. E o 7º é para Cristo. Epá, mas que o coro fantástico. Quer dizer que toda a gente conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para quem? Para o mestre. E o sábado? Para o mestre. Estão a ver como nós, às vezes, até às nossas criancinhas vamos iludindo sem querer. Não é o que nós trabalhamos para Cristo que nós devemos contabilizar. Mas é aquilo que nós trabalhamos para o nosso proveito para o próprio. Vou terminar, vou concluindo. Não é obra, não é sua propriedade, não é sua obra. Portanto, é o mestre que dirige. Quer dizer, o criado não tem... Não é ele que dirige a sua obra. Vai, faz isto, faz aquilo, faz aquilo. Vai para ali, para lá. E então, como escravo, trabalha na propriedade do seu mestre, que é o mestre que dirige, e diz, pronto, não é a sua propriedade, não é a sua obra, é aquela do mestre, é aquela de Deus. Não invertamos as coisas. É Deus que nos emprega e não somos nós que empregamos o nosso Deus.
Deus não está ao nosso serviço, não, Ele deve entrar nos nossos planos, mas nós não devemos entrar certamente nos seus. E sabem, não é a importância do posto. Nós não somos mais úteis diante de Deus ou diante de um auditório de 10 mil pessoas do que de joelhos no oculto do nosso quarto. Entendemos isto? Que para Deus, grandes pregadores, grandes oradores, grandes pastores, que eu não chego aos calcanhares deles, e eu também entendo isto, nós não somos mais úteis a Deus diante do auditório de 10 mil pessoas como de joelhos no secreto do nosso quarto. Nós não somos certamente nem mais úteis no vigor dos nossos braços, das nossas pernas, da nossa força, ou pregados no leito de dor. Eu tenho acompanhado pessoas, com certeza, como pastor, em fase terminal da sua vida. E às vezes eu digo, quando vou para sair, para fazer visitas, Senhor, o que é que eu posso dizer a uma pessoa que sei que está no final da sua vida? Mensagem, uma mensagem de esperança, mas a gente tem sempre aquela perspectiva de prolongar a vida, o ideal. E às vezes saio de lá envergonhado, porque foram as pessoas que me consolaram, que me confortaram. Que disseram, pastor, eu oro por todos os pastores. Nem somos mais úteis na corte de reis ou governantes que em qualquer cela da prisão. Prezados irmãos, nós acabamos um termensário, eram 14 sábados, não foi? 14 sábados, a falar do apóstolo Paulo. Por acaso eu nunca tinha pensado, numa das vezes que nós estudamos, quantos livros há na Bíblia? 66. Quantos são do Antigo Testamento? Ai. 39. Quantos são do Novo Testamento? 27. Metade destes livros, eu nunca tinha reparado, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Escreveu essa epístola aos Efésios. Paulo não conviveu com Jesus, foi convertido mais tarde. Mas foi um homem extraordinário. Ele sintetizou toda a doutrina cristã. E muitas das epístolas que ele escreveu, como nós lemos, foi na prisão. E na prisão, ele doutrinou, ele entusiasmou, ele fortaleceu. E no final da sua vida, ele deixou-nos um dos textos mais emblemáticos das Escrituras. Temos vários. Quando no final da sua vida, nós não sabemos, mas a tradição vale o que vale, nós não damos grande valor à tradição, mas Paulo provavelmente terá sido decapitado. Eu estive na prisão mamertina, onde ele escreveu muitas destas epístolas. Um lugar onde dificilmente se permanecia de pé. Apenas no centro. Uma luz indireta. Como se fosse um forno. Estão a ver? Como se fosse um forno. Ele estava aquele homem. Com zelo. Com entusiasmo. Como um escravo inútil. Porque ele não fez mais do que aquilo que devia fazer. Uma vez um escravo, como muitos certamente, desculpem, tinha um anseio de ser emancipado, de atingir a liberdade. Então ele fazia todas as vontades ao seu Senhor. Ele trabalhava mais do que todos os outros, de forma sempre animosa, sempre, até que o Senhor começou a ganhar alguma simpatia por ele. E um dia chegou junto dele e disse, olha,
aqui está a tua carta de alforria, tu a partir de agora, tu és livre. Podes ir para onde que tu quiseres. Ele disse, o quê? Eu sou livre? Eu posso escolher? Então, posso continuar nesta casa? Servindo agora ao seu Senhor, não por imposição, mas de quê? De forma livre, natural e amorosa. Que o Senhor realmente nos ajude. O grande trabalho de Deus no mundo, que é a sua propriedade, não avançará e não acabará enquanto não reencontrarmos este espírito de submissão, de insuficiência, de infância, como crianças devemos ser, de dependência. Somos convidados a nos metermos ao trabalho. Devemos despertar. Saibamos, no entanto, permanecer no espírito do servo inútil. Deus não tem tanta necessidade da nossa ajuda, como tem ainda mais da nossa submissão. E, em definitivo, não é a obra de Deus que avançará o seu reino, mas é a sua obra em nós, até que Ele se torne totalmente o nosso mestre e nós totalmente seus escravos, mas num plano de liberdade